Olá, queridos amigos e irmãos. Chegamos aqui ao nosso segundo vídeo da série de formação para os ministros extraordinários da comunhão, o vídeo que fala sobre o sacramento da Eucaristia. Já falamos nos vídeos na sequência de espiritualidade sobre a missa, sobre o sentido da missa, sobre a Eucaristia, sobre o sentido do pão e do vinho. Mas hoje especificamente falamos sobre o ensino da igreja sobre a Eucaristia. Como o vídeo é muito curto, não há pretensão de esgotar o assunto, de falar tudo, mas falar alguns fundamentos e principalmente tentar esclarecer algumas questões que estão abordadas no livro sobre o ministro, que é da CNBB, que foi adotado aqui pela região Sé. Depois distribuiremos a quem não tem. Embora esse livro ele não esgota também o assunto, acho que ele é falho em alguns pontos e faltou algumas atualizações. O pensamento da igreja, não sobre o sentido e o valor da Eucaristia, mas as práticas pastorais têm mudado conforme os séculos se passaram e até pelos momentos que a igreja viveu. E nos últimos anos mudou bastante, principalmente o trabalho e o reconhecimento dos ministros extraordinários, que até pouco tempo atrás não existiam na Europa. Hoje é aceito e até por incentivo do Papa Francisco, o reconhecimento dos ministérios leigos tem crescido cada vez mais na igreja. Bem, peçamos a Deus que nos ajude nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que vosso Espírito Santo nos ajude a abrir o coração para este sacramento do amor, para compreendê-lo cada vez mais em nossas vidas e para que tenhamos a disposição de viver essa comunhão na vida da igreja, de nos colocar a serviço, como o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu inicio esse momento nosso com uma pequena leitura bíblica. É um único versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Assim, Atos dos Apóstolos começa a descrever a primeira comunidade cristã, que vivia essencialmente, sim, essa busca de viver o ensinamento comum dos apóstolos, essa comunhão fraterna, até de partilha de bens, não havia necessitados entre eles, a busca da oração e a fração do pão. Ao falar de fração do pão, está se falando diretamente à ceia judaica, que era praticada nas casas, aos almoços nos domingos, e que era o horário mais comum, também havia outros horários, mas essencialmente nesse momento de partilha acontecia a referência à Eucaristia, que é a referência dos cristãos. No meio da bênção e da partilha dos alimentos havia a bênção da Eucaristia, do pão, do vinho, dados que representavam o Senhor. No ensinamento do catecismo da Igreja Católica, citei, é importante que depois procurem ver, também existe acesso ao catecismo pelo site do Vaticano, procure lá a parte do sacramento sobre a Eucaristia. O catecismo ele nos ensina que a Eucaristia tem três sentidos. Nesse livro, essencialmente ele valoriza a questão da presença de Cristo, mas o catecismo começa a falar essencialmente do significado da palavra Eucaristia. Eucaristia, Eucaristeos, três palavrinhas gregas que significam para nós ação de graças, ou literalmente uma boa graça de Deus. É Deus que se dá de presente a nós, mas essencialmente faz referência ao sacrifício de Cristo. Ele que fez de tudo, deu até a vida por nós e deu-se até em pão e alimento para nós.
E na missa existe o ponto alto, que é a doxologia: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Nós que já pelo batismo nos unimos a Cristo, a sua cruz, pelo batismo nos unimos à cruz de Cristo, na Eucaristia somos apresentados ao Pai como uma ação de graças. É como se o Cristo dissesse: Pai, tudo está consumado, dei-me a vida para salvar os teus e reunir aqui a tua igreja, reunir aqui teus filhos. Por isso, como igreja, unidos na cruz, nos unimos na Eucaristia, somos apresentados ao Pai como ação de graças também. E esse sentido maior ligado ao sacrifício de Cristo é o que dá significado à palavra Eucaristia. Também ela é memorial. Ontem, no último vídeo, falei para vocês sobre o sentido memorial. É a Páscoa acontecendo hoje. Não é somente algo que fazemos por recordação. O sacrifício de Cristo na missa, ele se atualiza, ele faz presente hoje a Páscoa da ressurreição na nossa vida. Por isso a Eucaristia é sempre memorial do sacrifício de Cristo, trazendo para nós essa libertação. E também é presença real de Cristo, não só simbólica. Porém, notem, uma presença real da qual este culto eucarístico procede. A Eucaristia é o ponto alto da vida da igreja, é o que dá sentido para a vida da igreja, porque faz referência a esse sacrifício de Cristo, é a comunhão entre nós. É presença real, sim, porém é sacramental. Não significa que a presença de Cristo não se esgota na Eucaristia. Cristo está presente na vida da pessoa humana, Cristo está presente na palavra, Cristo está presente na vida da igreja, nos outros sacramentos, e eu não posso esquecer disso. A presença eucarística de Cristo é real, mas não é única e exclusiva. A ponto de que, se eu colocar essa presença de Cristo na Eucaristia, acima de tudo, esquecer dessa presença de Cristo na palavra, nas pessoas, na vida da igreja, eu chego a cometer até uma heresia. Porque eu não tenho comunhão com o Cristo recebendo só seu corpo. Eu tenho comunhão com Cristo quando eu digo sim à sua palavra, quando eu vivo como igreja. Aí sim se realiza plenamente a Eucaristia no meio de nós. Por isso a igreja, ela nos ensina assim, a viver essa reverência. Opa, ali está o sacrário, ali está a Eucaristia. Reverência, inclinar-se, mas ao mesmo tempo sem fanatismo. Se eu estou no meio de uma missa, a presença do Cristo na vida do Padre que traz a Eucaristia para nós também é real. Padre Antônio chegou a fazer uma referência na missa de aniversário dele, né? Perguntando para um santo em quem você faria reverência se tivesse um padre e um anjo. Faria referência ao padre, porque o padre é a presença de Cristo. E assim é com a Eucaristia. Se tem Cristo lá no altar, consagrado no altar, mesmo que um ministro abra o sacrário, a reverência é para o altar, não para o sacrário. Diz o cerimoniário dos bispos: não se deve mais ter aquelas adorações naquelas igrejas antigas catedrais, mantinha ostensório nos altares laterais enquanto tinha a missa principal. Se acontecer, isso é previsto, de você passa numa procissão da missa com o ostensório no altar lateral e você está indo para o altar principal, você nem olha para o ostensório, porque naquele momento a atenção toda é para a missa, para aquele mistério no altar. Então, esse detalhe para nós, a presença de Cristo não é exclusiva na Eucaristia. Ela é real na Eucaristia, por isso essa piedade, essa atenção toda. Também falo aqui da questão do padre, o ministro extraordinário da comunhão. Não é empoderamento do povo, não é que o ministro está tomando o lugar do padre. Já disse também, o único ministro da Eucaristia é o padre e o bispo. O ministro extraordinário é da comunhão, ele ajuda na distribuição, a levar Cristo para as pessoas, a trazer as pessoas até Cristo.
Mas quem traz o Cristo no sacramento da Eucaristia é sempre o padre. Por isso tem um gesto que virou também meio que modismo, mas está errado. As pessoas na hora da consagração eucarística estenderem a mão para o altar. Só quem estende a mão para o altar na consagração eucarística são os padres concelebrantes. Nem diácono pode fazer isso. Porque os padres concelebrantes estão naquele momento rezando para trazer essa presença real do Cristo na Eucaristia, para o milagre acontecer. Os leigos não estendem a mão para o altar nessa hora, não são padres, até corre um risco de confundir o ministério leigo com o do padre. Questão dos frutos da Eucaristia. O Catecismo nos ensina que a Eucaristia nos separa do pecado. Ela justamente ajuda, ela é remédio para nos afastar do pecado. Aqui mostra a necessidade de comungar. Se já é difícil vencer o pecado sem Deus, aliás, com Deus, sem Deus piorou muito. A Eucaristia é remédio contra o pecado. Por isso não se deve afastar-se da Eucaristia por qualquer coisa. Deve-se sim preparar-se para comungar. Existe o jejum de pelo menos 1 hora antes de receber a comunhão. Existe o confessar-se, sim, ao menos uma vez a cada ano. E se o ministro não pode comungar porque está num pecado grave, também não deve servir ao altar. Se existe alguma coisa o separando de Cristo, algum pecado público, uma situação no qual ele está impedido de chegar até Cristo, não deve servir também. Porque se vai ao altar, implica em que está servindo ali, deve estar comungando. Senão vira até contra-testemunho. O ministro que não comunga, as pessoas vão olhar, nossa, deve estar em pecado, não está comungando. E acaba virando contra-testemunho. E repito, a Eucaristia é remédio contra o pecado. A Eucaristia também dá força para nós para a caminhada. Da mesma forma como o alimento dá força ao corpo, a Eucaristia dá alimento para a nossa fé, para a nossa caminhada. Ela fortalece nossa caridade na vivência no amor. Como Deus é amor e o Cristo presente na Eucaristia é amor, recebendo o Cristo, ela deve nos abrir a caridade, deve nos abrir a verdadeira vivência do amor. Se a gente recebe a Eucaristia, mas não se abre a verdadeira caridade, a prática cristã do amor, a gente está comendo a Eucaristia, estamos virando papa-hóstias, mas não entendemos o que é a Eucaristia para nós. E a mesma coisa a questão da unidade. Se a Eucaristia é o sacramento da unidade, é a vivência do amor que une toda a comunidade junto do Cristo eucarístico, então se a Eucaristia é verdadeira na nossa vida, ela vai gerar unidade, não divisão. Se a gente comunga e continua com divisão, continua falando mal uns dos outros, continua criando problemas, é porque não entendemos a Eucaristia, ela não está produzindo frutos entre nós. Como diz São Paulo, se a gente recebe da Eucaristia sem consciência, recebemos nossa condenação. Não porque Deus vai castigar, mas porque não entendemos o que é a Eucaristia. No fim, a gente não recebe o fruto dela na nossa vida. E acaba sendo nossa condenação porque a gente está mergulhando no nosso erro. A Eucaristia deve sempre gerar união, comunhão, e se algo não está certo nesse sentido na nossa vida, a gente tem que dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, porque aí realmente estamos sendo falhos na Eucaristia. Com relação à matéria, aqui eu reforço, embora seja um conceito simples, eu reforço essa mensagem porque percebi que existem muito radicalismo, principalmente aqui na região central de São Paulo e algumas tendências radicais na vida da igreja. Tem muita gente que pega frases soltas ou às vezes dizendo, olha, encontrei essa frase na vida da igreja e a igreja ensina isso e acha que está fazendo uma defesa ou está fazendo um favor para a igreja. Está fazendo um favor para o diabo. Porque se a gente não sabe de onde tirou a frase, de onde que a gente está pegando aquele contexto, nós corremos um risco de deturpar tudo, tanto a palavra de Deus quanto os ensinamentos da igreja.
A Eucaristia, ela se tornou obrigatório o pão ser só trigo e água a partir do século XI. E retirou-se a distribuição do sangue de Cristo, e também obrigou-se que o vinho fosse vinho de uva sem mistura, só fermentação e com um pouco de álcool. Hoje admite-se conservante para não azedar, virar vinagre nas sacristias, mas sem mistura, sem envelhecimento. Isso foi século XI. Até o século X era um pão partido de fato, e admitia-se qualquer pão, e em muitos momentos da história houve até histórias engraçadas em alguns países, alguns lugares, que começaram a querer deixar o Cristo mais saboroso. Teve pão com frutas, pão com açúcar, pão de tudo que é jeito que imaginável. Começou a se colocar outras coisas junto da Eucaristia, leite para dizer que leite e mel para dizer que celebramos aí a esperança da terra prometida, onde jorra o leite e mel. Entrou um monte de coisa. O vinho era tomado pessoalmente no cálice, e em alguns lugares por questão de higiene era dado em colheres grandes, e isso durou até século X na vida da igreja. E notem, só no século XI, e a coisa só pegou para valer na vida da igreja no século XIII, a distribuição de partículas pequenas por preocupação dos fragmentos com a consciência da presença real de Cristo. Até então, havia-se sim essa partilha do pão. O pão era rasgado, e em muitos momentos na vida da igreja não era só colocado pedaço de pão na mão da pessoa. Isso variou de lugar para lugar, isso mudou de lugar para lugar durante a história. Alguns lugares recebiam um pedaço de pão num pano. Depois, com o passar do tempo, adotou-se a patena para não cair as migalhas. Em lugares era partido o pão de fato, e, enfim, não era unânime. A situação só foi padronizada no século XI. Notem, aqui quero ler para vocês uma homilia, um trecho de uma homilia de Teodoro de Mopsuestia, nome pouco conhecido, mas com catequeses fantásticas sobre a vida da igreja. Ele é do século V. Acho que esclarece muita coisa. Leio 2 parágrafos dessa homilia que ele tenta esclarecer a questão da Eucaristia. O pontífice, o bispo, parte o pão, não de qualquer maneira, mas para indicar que Cristo nosso Senhor, depois de sua ressurreição dentre os mortos, se mostrou a todos os seus. Em primeiro lugar apareceu às mulheres, em seguida aos 11 discípulos, pouco a pouco alguns, e a todos os restantes fiéis reunidos uns com os outros. Cada um de nós toma um pequeno pedaço, mas acreditamos que neste pedaço recebemos o Cristo inteiro. Aí começa, numa partícula tem o Cristo inteiro. Era partido o pão, cada um recebe um pedaço, não é o pão inteiro, mas ali está o Cristo inteiro. Notem a comparação que ele faz. De fato, seria muito estranho acreditar que a mulher do fluxo de sangue recebeu um dom divino só por tocar a extremidade de suas vestes, que nem sequer eram parte do seu corpo, mas do seu vestuário, e não acreditar que num pedaço de seu corpo o recebemos ele por inteiro. Belíssima explicação dele. Numa pequena partícula está o Cristo inteiro. Ele se dá a nós. Pulando um pouco já mais para o meio da homilia dele, diz assim: cada um de nós se aproxima de olhos baixos e com as 2 mãos estendidas. Ao olhar para baixo, cada um paga uma espécie de dívida pela adoração,
e assim faz uma espécie de profissão de fé de que recebe o corpo do rei. Ao se aproximar de um rei, você vai de cabeça baixa. Você reconhece ali que você está com um rei diante de você. É uma adoração, uma profissão de fé ao entrar na procissão, na fila da comunhão, para receber o Cristo dessa forma. E, ao trazer as duas mãos igualmente estendidas, reconhece verdadeiramente a grandeza deste dom que vai receber. Estende-se a mão direita para receber a oblação dada, o sacrifício, a Eucaristia que vai ser dada, mas debaixo dela coloca-se a esquerda. E deste modo se mostra uma grande reverência. Primeiro para firmar a mão, não deixar cair, e no sentido de referência, estende-se as duas mãos. O pontífice, ao dar a oblação, diz o corpo de Cristo. E por essa palavra ele ensina-te a não ficares presos ao que vê, que é o pão, mas representares no teu coração aquilo que, pela vinda do Espírito Santo, se converteu no que for apresentado, isto é, o corpo de Cristo. É por isso que também dizes depois dele, amém. Notem, essa catequese ela é do século V e mostra esse pão já sendo distribuído nas mãos. Alguns pegam um evento posterior, alguns afirmam ser do século VII, alguns do século VIII, confesso que não tenho certeza da data. Nessa coletânea de documentos da Igreja, que é uma coletânea de Portugal, num livro de documentos litúrgicos até o primeiro milênio. Ele apresenta século VIII, mas já encontrei em alguns lugares século VII, enfim, não importa tanto. Diz assim, um chamado Concílio de Rouen, na França. Primeiro, nem tudo que você ouve hoje que é concílio era concílio antes. Este concílio não era ecumênico. Para dizer que o concílio foi de toda a igreja, era ecumênico, e todo concílio depende de uma aprovação, de uma assinatura do Papa para virar decretos. Este concílio era um sínodo, como estamos fazendo hoje o sínodo da Arquidiocese de São Paulo. E era só daquela diocese, quem convocou foi o rei. Concílio de Rouen. Não se põe a Eucaristia nas mãos de nenhum leigo, homem ou mulher, mas somente na boca. Isso veio depois. Qual que era a questão? Porque alguns estão usando isso para dizer, olha, a igreja disse que não pode dar comunhão na mão. Não é verdade. Concílio de Rouen, a questão é, a primeira questão, o povo simples que cuida de porcos, que não faz parte da nobreza, que está nos campos, eles podem ser liberados do trabalho, não tinha feriado, não tinha domingo, era direto. Eles podem ser liberados pelos seus patrões, pelos seus amos para comungarem? A resposta do concílio é, mas e a questão higiênica? Porque não havia essa higiene na época. Como é que fica com as mãos deles todas sujas, tratando de porcos ou tratando da terra? Aí a sugestão da Diocese de Rouen, os francos apresentam que não comunguem na mão, não se deem na mão, para evitar a questão higiênica, dê só na boca. A questão eram duas. Primeiro, você dá acesso ao povo mais simples ou não da Eucaristia, porque a nobreza estava impedindo os pobres de pararem de trabalhar para participar da missa. E a outra questão higiênica. É um pouquinho de nojo mesmo. Essa questão higiênica e principalmente mais do que isso, a questão de não violar o corpo de Cristo, não violar essa presença real do Cristo, é que sempre teve muito presente na vida da igreja. Essa questão de proibição de dar na mão não é real, isso daí foi local, não foi para a igreja toda. Com o tempo, até no final da Idade Média, começou aquela coisa de receber na boca, mas lembrem-se, até então era
pão, era vinho e era dado às pessoas, era passado pelas pessoas, e a igreja pediu várias observações com relação a isso para evitar que houvesse sim violação do corpo de Cristo. Então, essas questões de violação, transformar a Eucaristia em uma pequena partícula para diminuir fragmentos, você obrigar quem está recebendo na frente do ministro para evitar que caia fragmentos, a possibilidade de uso ainda de patena, aquelas antigas de alça debaixo da mão da pessoa para não cair no chão, embora não é obrigatório, é um conselho. A questão de você não comungar de forma nenhuma nas duas espécies por intinção, ou seja, você mesmo molhar a hóstia no vinho, no sangue de Cristo, porque corre o risco de você meter o dedo lá dentro do sangue de Cristo. São várias pequenas precauções que são mais por questão de violar o corpo de Cristo do que por outra razão. Não se pede neura, pede-se que você realmente tenha esse zelo. No próximo encontro presencial nosso, nós vamos abordar várias questões práticas dessa distribuição. Recebe-se sim na mão, toma-se toda a precaução do mundo na questão higiênica e toma-se o cuidado sim da pessoa comungar na frente para evitar perdas, ou que a pessoa leve para casa ou que caia no chão. É essa a preocupação da igreja, tá? E existem vários detalhezinhos com relação a isso, até a purificação, porque cremos nessa presença real do Cristo. Aqui entram algumas observações. Aqui o livrinho lá do ministro vai apresentar. A comunhão em duas espécies, ela é sim um sinal mais completo, por assim dizer, porque você está recebendo o corpo e o sangue do Senhor, não tenham dúvida. Só que ela já é proibida pela igreja desde o documento Redemptionem Sacramentum, que justamente observa, se houver grande multidão, grande número de pessoas, não faça isso, principalmente pelo risco de gotejar, né, o sangue de Cristo em algum local. E sempre que é dado, o ministro tem que dar na boca da pessoa. Então pede-se, nesse tempo de pandemia, está se evitando em toda parte, até pela questão do contato com o hálito, evitar a questão da pandemia. A questão da distribuição na mão é direito do fiel? Mas também na questão da pandemia, pôde-se observar sim o mundo inteiro obrigando a receber nas mãos para evitar o contágio. O Vaticano chegou a pronunciar em 85 uma norma dizendo que ninguém obrigue alguém a receber na mão, isso foi em 85. Depois isso foi mudado, na nova edição do Missal há uma abertura às conferências episcopais, até que chegou a pandemia e percebeu-se uma novidade, um momento novo, e pediu-se, opa, evite-se para evitar problema. Tem diocese que nem toca na mão. Chegou-se na Alemanha a criar um dispensador de hóstia, que o ministro chega com as hóstias no dispensador e ele coloca a hóstia na mão da pessoa sem contato humano. Só que aí criam-se outros problemas com relação a fragmentos, a preservação, ou seja, sem exagero, sem fanatismo, mas tomemos a precaução. O valor da vida humana vale mais. Se eu esquecer da vida humana, a Eucaristia não está me valendo nada, tá? O ministro pode comungar mais de uma vez? Se ele estiver trabalhando na missa, sim, o padre pode comungar até 3 vezes, celebrando 3 missas. Mais do que isso, ele tem que pedir autorização para o bispo. A mesma coisa o leigo, até 2 vezes. Evita-se mais para não virar uma coisa ordinária, perder o seu valor. Não comungar trabalhando-se na missa pode dar uma impressão de que o ministro está afastado da comunhão por alguma coisa e causar até um contra-testemunho. A Eucaristia ela é guardada no sacrário, primeiramente para levar essa comunhão aos doentes, não para ser adorada. A adoração é consequência, o Cristo está ali, é real, adora-se. A adoração ela deve ser feita se o Cristo está ali, a reverência deve ser feita.
mas a Eucaristia ela é guardada principalmente para levar a comunhão para os doentes. E por fim, a questão da adoração. A adoração é uma prática da igreja, ela surge posteriormente, é mais a partir do século XIV que a gente ouve falar de adoração eucarística, é uma consequência da presença real de Cristo, só que existe uma observação. Não se pode ficar fazendo adoração desligado da missa, não tem sentido. Se eu esquecer do sacrifício de Cristo, se eu esquecer da vida de comunhão na minha comunidade, não tem sentido nenhum eu estar de joelhos diante do Cristo Eucarístico, porque eu estou vivendo uma incoerência. É o Cristo que se dá no sacrifício, é o mesmo Cristo que traz a unidade da igreja, que é o Cristo adorado. Então, existem regras específicas. Se a adoração é longa, aquelas adorações que o Padre Antônio falava, de ficar em adoração direto o dia inteiro, tem que começar e terminar com missa. Não se existe isso de adorar só para dar bênção. Ou você adora, faz um momento de reconhecimento do Cristo, ou não tem nem sentido colocar no ostensório para dar bênção. Aí a referência primeira da Eucaristia é sempre o sacrifício, sempre a missa e essa vida de comunhão na vida da igreja. Aí sim, a presença do Cristo, a gente adora, reconhece, agradece e essa recordação cada vez maior do Deus amor entre nós. O vídeo se encerra por aqui. Sei que não deu para entrar em tantos aspectos, tantos detalhes, é muita informação. No nosso encontro presencial nós vamos entrar em aspectos práticos e espero que eu possa ter dado alguns esclarecimentos até históricos aí para ajudar a compreensão daquilo que é a Eucaristia na vida da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e espero encontrá-los pessoalmente. Oi, queridos irmãos. Só uma pequena justificativa para o uso do texto de Teodoro de Suécia. Ele não é um santo, mas também não é um herege. Ele foi companheiro de São João Crisóstomo no mosteiro, se tornou bispo da igreja, teve uma brilhante participação no concílio de Constantinopla, que definiu a fé da igreja. Só que um dos discípulos dele, Nestório, se tornou um herege. Então, os textos dele foram implicados como podendo ser inspirador de Nestório, mas nunca foi comprovado isso. A questão é que os textos cristológicos dele não são usados, porque Nestório, a heresia dele, ele separava as naturezas de Cristo, humana e divina. Inclusive negou a maternidade de Maria como mãe da natureza divina, como se o divino não tivesse nascido ali do ventre de Nossa Senhora. Não há essa afirmação em Teodoro, mas o que é usado hoje, que é muito especial, é a descrição perfeita que ele faz dos ritos dos sacramentos na época dele. Isso se tornou uma pérola para a igreja, até por sabermos com mais precisão histórica o que era feito e os comentários dele. Tá bom? Os textos dele que são usados são estritamente os de catequese e tirados de livros da igreja. Tá bom? Um grande abraço a todos.